dia, irmãos e irmãs ouvintes FM Padre Cícero, dicas de saúde chegando para você viver melhor. Eu sou Péricles Vasconcelos, médico, clínico e gastroenterologista, aparelho digestivo, e o programa Dicas de Saúde aos domingos, de 7 às 9. Depois tem a missa, né? A gente fala um bocado de coisa ruim, aí vem a missa pra gente superar, né? Os problemas do dia a dia, da semana. O programa tem como objetivo saúde, promover saúde, prevenir doenças se possível, tratar cedo, descobrir cedo as doenças, com o objetivo de curá-las. As doenças que descobre com muito tempo não tem cura, mas tem tratamento, tem equilíbrio. Estimular as boas práticas de atividade física para todos, qualquer idade, qualquer deficiência física, vamos se movimentar. Alimentação adequada, sem muita gordura, sem muito açúcar, sem muito doce. Evitar os vícios, evitar o cigarro, o fumo, evitar o excesso de álcool, evitar as outras drogas. E prevenir sempre. Quando você está doente, não deixa a doença aumentar, não. Você está doente, vá ao médico, certo? Se o seu problema, por exemplo, a sua vista está embaçada, vá para o oftalmologista. Você está vendo umas mosquinhas em todo canto que olha, vá para o oftalmologista, não é? Você está com uma dor de cabeça que você acha que é da vista, então, para tirar a dúvida, vá no oftalmologista. O assunto hoje é oftalmologista, conhecido mais por oculistas. Porque antigamente o pessoal achava que a única coisa que o oftalmologista fazia era passar óculos, né? Mas hoje a gente sabe que a oftalmologia é um ramo da medicina imenso, clínico e cirúrgico. E uma vez me disseram que tem até faculdade de oftalmologia no exterior, em algum país no mundo. Eu vou até perguntar ao nosso convidado se isso é verdade. Dr. Vitor Luna Sampaio é o nosso convidado de hoje, oftalmologista. Ele aceitou gentilmente participar do nosso programa para falar sobre a cegueira, coisa triste, né? A cegueira. Se tem prevenção, como é a prevenção de cegueira. Dr. Vitor Luna Sampaio, bom dia, obrigado por ter aceito nosso convite. Bom dia, doutor Péricles, bom dia, meu amigo aqui, operador de som. Bom dia, ouvintes da FM Padre Cícero. Um prazer poder participar aqui do seu programa e trazer um pouco desse assunto, né? Aqui para a gente discutir sobre prevenção à cegueira, né? Cegueira é uma condição, uma deficiência, né, física, deficiência funcional que leva a uma determinada condição de vida muito mais difícil, embora eu sempre gosto de levar para o outro lado, né, que às vezes eu vendo pessoas com deficiência visual, às vezes vejo pessoas que conseguem superar muito bem essas condições e continuam felizes, às vezes até mais felizes de quem tem a visão dos dois olhos, né? Mas é muito importante que a gente preserve a visão e é para isso aqui que a gente está, para conversar sobre esse assunto. Existem várias doenças que levam à cegueira e são doenças preveníveis, né? E que a gente deve abordar hoje. Muito bem, então hoje você já sabe, você que está nos ouvindo, o assunto é cegueira, prevenção de cegueira, as doenças que levam à cegueira. Estou aqui com o Jossenberg, operador de som e áudio. Você pode participar 3512-2000, você faz sua pergunta para o nosso convidado. É o mesmo número do WhatsApp. Você liga 3512-2000, faz sua pergunta. Se for no WhatsApp, se quiser também pode mandar um áudio, né? Fazendo sua pergunta ao Dr. Vitor Luna Sampaio. Ele que é formado pela Universidade de Pernambuco em 1997, portanto 25 anos de formado em medicina, fez residência médica em doenças infecciosas e parasitárias no Hospital Universitário Oswaldo Cruz, que é em Recife, né? Pernambuco, 1998. Fez residência médica em oftalmologia na Fundação Altino Ventura, também em Recife. Fellow em glaucoma na Fundação Altino Ventura, em Recife.
mestrado em cirurgia pela Universidade Federal de Pernambuco e atualmente é professor assistente da disciplina de Cirurgia 2 da Faculdade de Medicina Estácio FMJ e é diretor clínico da Clínica de Olhos do Juazeiro. Dr. Vitor Luna está aqui para tirar suas dúvidas e para falar como é a prevenção de perder a visão, né? Prevenção da cegueira. Dr. Vitor Luna, é verdade que existe em alguns países ou é mito que é separado da medicina a oftalmologia, igual a odontologia, que é separado da medicina? Péricles, a oftalmologia, né, não é separado da medicina. Existe alguns países onde existem curso técnico, né, cursos técnicos não de oftalmologia, apenas de algumas áreas da oftalmologia, né, a área de prescrição de óculos, lentes de contato, então, que aí chama-se optometria, né, essa área que a medicina exerce de prescrição de óculos, né. Então, em alguns lugares existe esse curso que não é médico, né, um paramédico que tem trabalha com essa área de prescrição de óculos e lentes de contato, né. No mundo inteiro, a oftalmologia, né, que cuida do olho, da saúde ocular de uma forma global, é um curso de medicina, né? Você faz o curso de medicina e em seguida você faz a especialidade em oftalmologia, né? E no Brasil, o oftalmologista, ele é formado em medicina e em seguida faz a residência médica em oftalmologia e é o único profissional apto a exercer, né, o cuidado da saúde ocular. Então é necessário mesmo, é essencial, principalmente no nosso país, a legislação. Você é médico, inclusive você tem uma pós-graduação, uma residência em infectologia, é isso? Porque antes de fazer oftalmologia, então eu fiz residência médica em infectologia, né, no Hospital Oswaldo Cruz. Para mim foi uma grande alegria ter feito é como se eu tivesse feito o curso de medicina e aumentado mais 2 anos, né? Para que a gente fez um internato mais prolongado. Lógico que era residência médica, né? Já com todas as responsabilidades de médico, residente, e fui muito feliz porque inclusive sou professor da faculdade Estácio, né? A Faculdade de Medicina do Juazeiro do Norte, por conta dessa passagem pela infectologia, né? Quando fui convidado a ser professor, foi a doutora Ângela Gimbo, que era nesse tempo a diretora da faculdade e estava na disciplina de infectologia junto com o professor Maurício, e eles me convidaram a participar. Então eu disse: Ângela, eu fiz infectologia, mas eu não exerço mais infectologia. Mas eu adorava infectologia, né? Eu adoro infectologia. Mas eu posso fazer oftalmologia da infectologia. Opa. Então a gente criou tipo um ambulatório de oftalmologia dentro do ambulatório da Infecto, que funcionava no Hospital Santo Inácio nesse tempo. E foi para mim foi engrandecedor, né? Porque eu aprendi muito em voltar para a infectologia com Maurício e com Ângela, e depois Ângela ficou só na direção e eu e Maurício ficamos na disciplina. Eu voltei para o ambulatório, voltei a atender infectologia. Foi muito interessante. Eu acho que foi um período que eu ganhei bastante com o aprendizado, né? Voltando a infectologia e a oftalmologia, elas caminham super perto, né? Na realidade, Péricles, todas as doenças sistêmicas se manifestam nos olhos, né? Então o oftalmologista, antes de tudo, tem que ser um bom clínico, né? Para poder fazer o diferencial, né? Diagnóstico diferencial, pareceres para os colegas que nos solicitam parecer oftalmológico das doenças, né? Hipertensão, diabetes, doenças reumatológicas, doenças infecciosas, né? Pacientes que vão fazer transplantes, às vezes é um paciente jovem, que só para dar um exemplo aqui a você, um paciente jovem que, por exemplo, está em morte cerebral devido a um acidente automobilístico e está fazendo um pico hipertensivo no hospital. E
será se ele é um hipertenso recente por conta dos acidentes, do problema que está sofrendo naquele momento, ou ele é um hipertenso crônico. Então é o oftalmologista que vai lá com um oftalmoscópio, um simples aparelho no leito do paciente, e vai observar o fundo de olho e dizer se essa hipertensão é recente ou se é antiga, né? Então a oftalmologia tem essa o oftalmologista precisa ter um conhecimento de clínica médica muito grande, e eu tive essa alegria, né, de passar fazer a infectologia, que me deu mais experiência nessa parte de recém-formado, e foi muito engrandecedor. Fiz no Hospital Oswaldo Cruz, que é referência em doença infecciosa de Pernambuco, lá na faculdade, do qual eu fui aluno, né, com os meus professores. Foi um período muito engrandecedor. Inclusive, sempre que eu vou a Recife, eu vou muito, eu passo por lá, viu? Nem que seja correndo na minha corrida do domingo, eu passo lá na frente, faço questão de passar na frente do Hospital Oswaldo Cruz, passo o nome do pai e sigo em frente, porque ali foi uma grande escola para mim. Oh, beleza. Esse tempo do Hospital Santo Inácio me trouxe algumas lembranças desse seu ambulatório. Nesse tempo eu fazia a enfermaria quase todos os dias. Era o preceptor de enfermaria, às vezes tinha casos de infecto que o Maurício não dava de conta, é gente demais, né? Demais. O Pablo era nosso aluno, né? Pablo foi meu aluno, pois é. E com a chegada do Pablo, né? Aí eu chamei a faculdade e disse: olha, agora nós temos um segundo infectologista aqui na região, e eu sou oftalmologista, primeiro oftalmologista, e estou aqui quebrando um galho de infectologista. Esse lugar aqui é de Pablo. Isso. Aí pedi para sair, né? Mas aí ele disse: não, pelo amor de Deus, não saia. Depois então me bota na oftalmologia, e Regis já estava doutor Regis Santana já estava na disciplina, era o único professor, e eu fazia um ambulatório de oftalmologia no Hospital São Vicente, e fiquei com as aulas práticas com o ambulatório de oftalmologia da FMJ no Hospital São Vicente. Foi aí quando eu entrei para oftalmo, né? Então, nesse tempo a gente, como você apresentou aí na minha apresentação, nesse tempo a gente fazia parte da disciplina de cirurgia, e desde o ano passado a FMJ criou a disciplina de oftalmologia. Então hoje nós somos professores da disciplina de oftalmologia, e somos hoje 5 professores. Então a disciplina ganhou corpo, né, nesse ano da pandemia, e agora, desde o semestre passado, hoje nós somos 5 professores: doutor Regis, o irmão dele, doutor Eugênio Santana, eu, a doutora Thaís Calou, que é filha do doutor Lívio, e o doutor Cláudio Alan Rosa, que trabalha comigo na NOANE, né, no Núcleo de Oftalmologia Avançada. A disciplina ganhou muito com a chegada desses novos professores. Essa clínica de oftalmologia avançada, tirando esses atendimentos que você faz ambulatório na faculdade, é o local que você trabalha no dia a dia, é isso? Pérez. Inclusive as aulas. Qual é o endereço? O endereço é na Rua Hilda Maria de Lima, número 24. A Rua Hilda é uma transversal da Avenida Leão Sampaio, né? Então é aqui no bairro da Lagoa Seca, é pertinho daquela praça central, que a gente antigamente chamava Praça da La Favorita, mas é Praça Zailânio, né? Isso. Então um pouquinho antes da Praça Zailânio, o prédio é novo, a gente inaugurou, vai fazer um ano agora no dia de Santa Luzia, dia 13 de dezembro, faz um ano da inauguração, mas nós praticamente entramos na clínica em janeiro, então nós estamos com um ano de clínica. Foi um ano difícil, né? Muito difícil por conta de tudo que temos passado, acho que em todas as áreas, e um ano difícil por conta da pandemia, lógico, mas foi um ano muito proveitoso, tá entendendo? Assim, me surpreendeu a nossa mudança, que você nos apresentou também como Clínica de Olhos de Juazeiro. A Clínica de Olhos de Juazeiro eu trabalhei com o doutor Livone, né? Que é meu tio, por 20 anos. O doutor Livone estava lá quase 50 anos. E ele resolveu fazer a clínica dele em Barbalha. Então ele saiu, ele tem um terreno grande na cidade, saiu da clínica ainda antes da pandemia e já tinha construído esse prédio e se mudou para lá. Eu fiquei na clínica com Túlio, meu irmão, e o doutor Alan, que eu falei agora, que é professor, também já estava conosco.
E hoje lá na NOANI, NOANI é a sigla, né, de Núcleo de Oftalmologia Avançada do Nordeste. Hoje nós somos 8 oftalmologistas, né? Tá chegando um 9º oftalmologista, que é a doutora Larissa, que é filha do Dr. Luiz Soares. E temos colegas que vão operar lá conosco. Então, um grupo bem interessante de colegas oftalmologistas, com diversas subespecialidades, onde a gente tem conseguido resolver a maioria dos problemas, né, que chegam até a gente lá. Esse é o pensamento, né? Eu trabalhei num hospital em Recife que tinha essa gama de especialidades em oftalmologia e que praticamente não se encaminhava os pacientes, né? Nesse lugar se resolvia tudo. E esse é o pensamento da nossa clínica, né? Da NOANI, que é uma clínica que tem esse pensamento de fazer, pelo menos, resolver a maioria dos problemas. Lógico que existem limitações, né, como coisas específicas, tumores que precisam de intervenções mais tumores intraoculares, às vezes a gente ainda não tem, a gente precisa de um suporte hospitalar, né, são uma série de coisas, mas na área de segmento anterior, catarata, glaucoma, retina, segmento posterior, né, uveites, estrabismo, tudo se resolve lá hoje na NOANI. Que bom, né? Um centro completo de oftalmologia na nossa região, nosso Cariri, nosso Juazeiro, Barbalha, Crato, que é praticamente uma cidade só. E atenção, galera que está se preparando para o Enem 2021, vem aí a programação da FM Padre Cícero do dia 15 ao dia 27 de novembro, programa especial Enem 360, com preparatório e revisão, dicas e informações para você fazer bonito neste Enem, de segunda a sexta, 5 a 6 da tarde, e aos sábados, meio-dia, até 1 da tarde. Apresentação Thaís Cândido, Enem 360, uma parceria Colégio Salesiano, São João Bosco e FM Padre Cícero. Oferecimento Unip, Universidade Paulista, cursos de graduação e pós-graduação. Faça o curso do seu sonho com uma mensalidade que cabe no seu bolso. Instagram Unipa de Juazeiro, Unipa de Juazeiro, e o WhatsApp 997669067, 997669067. Dr. Vitor Luna Sampaio é médico oftalmologista, posso dizer que é infectologista também, mas exerce a oftalmologia, e veio falar sobre a prevenção da cegueira. Dr. Vitor, quando se fala em cegueira, eu pelo menos como médico, eu acho que o povo também talvez tenha essa ideia, pensa em duas doenças que podem levar à cegueira: o diabetes e o glaucoma. O glaucoma recebeu até um apelido muito forte, chamado ladrão silencioso da visão. Meu Deus. Mas tem outras causas, né? Essas são as mais frequentes mesmo, ou tem causas tão ou mais frequentes de causar cegueira? Essas causas, você falou aí, são as duas causas que causam cegueira irreversível, né? As causas mais comuns cegueira total. De cegueira irreversível. Mas a causa mais comum de cegueira, existe uma controvérsia no que eu vou falar, mas a causa mais comum de cegueira hoje ainda é falta de óculos. Entendo. Então, por conta naturalmente, da baixa, da pobreza mundial, tá entendendo, Pérez? No Brasil, lógico que não é, tá certo? No Brasil não é. O Brasil é um país que melhorou muito nesses últimos anos, né? Mas em lugares onde existe uma pobreza muito grande, na África, em algumas áreas da Ásia, então a principal causa de cegueira ainda é isso. E outra causa de cegueira comum, e aí no Brasil é uma causa muito importante, é catarata, que é uma cegueira reversível, né? É uma doença que tem tratamento e tem cura, né? A cirurgia da catarata cura a doença, né? E existem outras causas que também, a última aula que eu dei sexta-feira agora aos alunos da FMJ, falei sobre essa doença, que é o tracoma, né? Tracoma é uma conjuntivite crônica e que leva também à cegueira, e que a Organização Mundial de Saúde, até o ano passado, de 2020, tinha um plano mundial de erradicação da doença, porque é uma doença também prevenível e uma doença tratável.
e que ocorre nos lugares também, infelizmente, onde há uma desassistência, né, uma negligência do Estado, de uma forma geral, com a assistência à saúde, nos lugares onde existe a pobreza maior, né? E eu tenho uma história interessante sobre tracoma, é que a nossa região, não é uma coisa boa que eu vou falar, mas foi o primeiro foco de tracoma no Brasil, foi aqui no Cariri, né? Então chama Foco Cariri. Quando se estuda tracoma no Brasil, você vai ver lá essa história do foco da Cariri, e aqui existem vários apelidos, Sapiranga do Brejão, Sapiranga do Pé da Serra. Então em Barbalha, né, nessa zona de Pé de Serra, tinha muito tracoma. E o tracoma é também uma causa de cegueira, embora hoje a gente não vê, ainda vê pessoas idosas com as sequelas do tracoma, né? Mas hoje é uma doença bem mais rara, né, da gente encontrar essas etapas da doença que causam as complicações sérias. Muito bem, então hoje a gente vai saber tudo sobre essa questão natural, né, da visão que vai ficando fraca, seja por problemas como catarata, ou seja por doenças, né, como glaucoma, diabetes, pressão alta, atingindo a retina. Então, Dr. Vitor, é esse assunto de hoje. Dr. Vitor Luna, você pode tirar suas dúvidas mandando uma mensagem ou telefonando. Mas vamos para o nosso primeiro bloco de apoio cultural, não é isso, Schossenberg? Depois a gente volta com mais Dr. Vitor Luna. Estamos na festa do Sagrado Coração de Jesus aqui na paróquia, não só no centro, né, da paróquia, aqui em frente ao Colégio Salesiano São João Bosco, Santuário Sagrado Coração de Jesus, mas também em todas as comunidades que tem como padroeiro o Coração de Jesus. Bairro Salesiano, é a nossa festa aqui, do dia 7 até o dia 21 de novembro. O tema: a paternidade de José reflete o amor do coração de Jesus. Dia 14, hoje, domingo, 18h30, teve a novena, 19 horas, aliás, 18h30 terá a novena, 19 horas, missa, presidida pelo padre Cícero José, noitário, comunidade São Francisco do Sítio Mangueira, São Sebastião do Pau Seco, Imaculada Conceição do Logradouro, Dom Bosco no Planalto, São José e Santíssima Trindade do Popô, Segue-me, jovens do Segue-me, pré-matrimônio, curso de noivo, catequese de batismo, eucaristia, crisma e família, né? Pré-matrimônio. É isso aí. Estamos hoje com o médico oftalmologista, Dr. Vitor Luna Sampaio. Ele veio falar sobre, ele até fez um testemunho aqui, tem pessoas que perderam a visão ou não enxergam desde o nascimento e são mais felizes do que quem enxerga. Isso é uma realidade. Mas quem tem visão não quer perder a sua. Não quer mesmo perder sua visão, né? A luz dos olhos, como diz o povo. Infelizmente isso pode acontecer com muita gente, pois existem muitos problemas que atingem a nossa visão. Vamos começar perguntando para o Dr. Vitor Luna essa doença catarata. Catarata é uma doença que com a idade todos vão ter algum grau, né? E alguns realmente vão perder a visão se não fizer o tratamento, que é a cirurgia. Mas tem uma questão do tempo certo, dos sintomas, do time, nem pode ser muito cedo, nem pode ser muito tarde. Doutor Vitor Luna, fale sobre essa doença catarata, o que é isso? Por que é que todos, provavelmente todos teremos? Muito bom, Pérez, muito bom falar sobre catarata. Bom, catarata nada mais é do que a opacidade de uma das lentes do olho, né? O olho tem duas lentes importantes, duas lentes principais. A córnea, que é essa parte transparente da frente do olho, parece um vidro de relógio, né? Que a gente vê assim, olhando para o olho do outro, a gente está olhando para a córnea ali, a parte que não é branca, transparente da frente é a córnea, né? E que é a lente principal, a córnea. O olho tem mais ou menos, Péricles, uns 60 graus. 40 estão na córnea e 20 estão lá no cristalino. Então a gente vai falar de cristalino, que é a parte do olho que modifica e se transforma em catarata, né? Então o cristalino, ele é uma lente que na juventude ela é muito importante. Por que a maioria dos jovens não usam óculos?
por causa do cristalino, que tem a capacidade de modificar o grau e adaptar, fazer o foco das coisas que os jovens precisam, as pessoas precisam para ver, né? E a gente vai envelhecendo, aí já começa a ver as mudanças do cristalino. Antes de transformar em catarata, o cristalino vai endurecendo dentro. O cristalino, ele é dentro de uma cápsula. Então é uma lente que tem uma estrutura chamada cápsula, e essa cápsula ela é elástica e presa em umas fibras que chama zônula, que tracionada pelo músculo ciliar faz com que na juventude a gente foque as coisas. E com o envelhecimento, as proteínas dentro do cristalino, da estrutura, da matriz do cristalino, vão ficando mais endurecidas e o cristalino vai perdendo a mobilidade. Aí chega a vista cansada aos 40 anos de idade, onde as pessoas começam a afastar as coisas para ver, né? Não tem mais aquela visão nítida de perto. O nosso amigo Jossenberg, com certeza é muito jovem, né? Não tem problema ainda com isso. Tem, né? Usa. Mas o normal é que a gente vá perdendo essa capacidade de ver de perto com o envelhecimento. E aí, em seguida a isso, né, a perda da capacidade a gente chama de acomodação. Em seguida a isso, vai haver a opacidade do cristalino, né? Então, esse material cortical vai modificando de cor, né? E a catarata, ela pode ser classificada de várias formas, né? Ela pode opacificar de uma forma integral, que a gente chama catarata nuclear, que vem de dentro do centro do cristalino até a periferia do cristalino. Ela pode opacificar só umas capas. O cristalino é como uma cebola, tem várias camadas assim. Então você pode ter só a cortical anterior, você pode ter só a cortical posterior. Então a forma como o cristalino opacifica, ele varia de um para outro, e existem particularidades nisso, porque tem pessoas que de uma determinada forma da catarata tem a catarata e a visão não piora muito, né? Então isso a gente está falando da catarata senil, né? Catarata do idoso, catarata da idade, né? Que não é só do idoso também, viu, Pérez? Tem pessoas que têm catarata mais jovem, né? Às vezes até com 40 anos já tem a catarata, esse mesmo modelo de catarata que eu estou falando, né? Tem um caráter familiar, então pessoas que têm na família com catarata muito jovem, é muito comum que os familiares venham ter catarata mais cedo. E existe a catarata que é o mais comum, que é a catarata que ocorre após os 50, 60 e quanto mais idade tem, 80, 90 anos de idade. Então catarata é como cabelo branco. Quem viver muito, um dia vai ter, né? É difícil uma pessoa com 80 anos não ter um fio de cabelo branco, né? Tem sim. Tem uns que tem cabelo preto, mas cabelo branco com certeza tem, né? Nós temos nosso cabelo branco. Então, assim, a prevalência da catarata aumenta muito após os 50 anos. Aos 50 anos, 50% da população tem alguma catarata. Mas catarata é uma doença benigna. Ter catarata não significa dizer que já precisa fazer a cirurgia, né? Então, qual é a indicação do tratamento? A indicação do tratamento é quando aquela catarata está causando baixa da visão ou causando outro problema que é menos comum. Por exemplo, aumentando a pressão ocular. Então, às vezes a catarata não está baixando a visão, mas está aumentando a pressão do olho, e aí vai gerar um problema secundário, que é o glaucoma secundário à catarata, né? Ou a catarata está causando inflamação intraocular. Existe casos também menos comuns, geralmente cataratas que nesse estágio que gera inflamação, ela geralmente já gera baixa da visão também, que é a que a gente chama, gera uma facólise dentro do cristalino. O cristalino vai se liquefazendo, e essas proteínas do cristalino vão saindo para a região externa ao cristalino intraocular e gera um processo inflamatório, né? E às vezes até gera também aumento da pressão, que a gente chama glaucoma facolítico, pela lise da facólise, né? A lise das proteínas do cristalino. Então, assim,
o tratamento vai ser feito, na maioria das vezes, quando a visão baixa, né? Quando o paciente começa a ter baixa da visão. A questão da baixa da visão, isso também é muito relativo, e eu, na minha prática, costumo muito ouvir o paciente, né? Então, eu já vi pacientes dizer que tem a visão muito ruim e eu achar que não é muito ruim, né? E já vi paciente que dizer que tem a visão ótima e tem uma visão muito ruim, então o contrário. Então isso é muito importante, porque você tem que tratar as pessoas das queixas delas, né? E como a gente tem uma doença benigna, então por que eu vou indicar uma catarata se o paciente não está sentindo baixa da visão? Eu não vou indicar a cirurgia de catarata nessa pessoa, né? E por que eu vou indicar a cirurgia se a pessoa está feliz, não está sentindo nenhum problema? Então, a catarata precisa ser acompanhada, sem dúvida, né? Precisa ser visto, e é uma doença também, a gente usa um termo insidiosa, né? Muito lenta, né? Ocorre durante anos para que haja a opacidade mais importante e causa a baixa da visão. Então, nesse processo, a gente vai se acostumando e não nota que a visão está ruim. Aí às vezes você vê que o potencial de visão daquela pessoa é muito melhor do que aquele que ela está, mas ela está acostumada com aquilo, então também você precisa alertá-la. Olha, você consegue fazer aquilo tudo que fazia antes, né? Porque vai modificando tão lentamente e o paciente vai se acostumando com aquilo, às vezes vai até se restringindo involuntariamente, sem saber, vai deixando de sair de casa, né? Às vezes é causa de depressão, porque vai ficando ali cada vez mais confinado no seu ambiente, e aí termina que vai deixando de fazer, se afastando daquilo que fazia, deixa ser aquela pessoa ativa que tinha, e a gente não sabe o porquê, que vai ver porque está sem enxergar bem, né? Pessoas que gostavam de ler, abandonam o hábito da leitura. Então é uma doença lenta e que os pacientes mesmo eles não descobrem isso. Então às vezes chega no consultório e a gente vê que é uma catarata, e aí a maior alegria, Périx, é operar uma catarata, porque você proporciona ao paciente uma recuperação praticamente imediata. No dia seguinte, 1 ou 2 dias, o paciente está com aquela visão que tinha aos 20 anos de idade, se ele não tiver nenhum problema de outra doença no olho, e é uma alegria muito grande, a gente fica feliz, né? Inclusive a catarata, por isso, e até por conta da toda a evolução da cirurgia da catarata, que passou desde as cirurgias, a técnica cirúrgica evoluiu demais, né? Nesses últimos anos. Lembrar, a gente está aqui na Rádio Padre Cícero, né? O nosso querido Padre Cícero foi operado de catarata, Pérez. Legal. E veio de Recife um médico chamado Isaac Salazar, foi quem operou as cataratas do Padre Cícero, operou aí na casa dele. E Padre Cícero voltou a enxergar, né? Naquele tempo só se operava quando estava cego, porque a cirurgia era de altíssimo risco, né? Chamava-se intracapsular, você retirava o cristalino inteiro e não havia implantes intraoculares, né? Ninguém implantava lentes dentro do olho e precisava botar aqueles óculos que chamava fundo de garrafa, né? Aqueles óculos grossos, bem grossos, porque você tirava uma lente de 20 graus, tinha que passar outra de 20, né? Não era de 20, porque tem uma conta diferente, mas é um pouco perto de 20. Então quem operava catarata no passado, se não implantava as lentes, botava essas lentes de óculos bem grossos. E aí a cirurgia veio como um tratamento. A cirurgia de catarata é muito antiga. Antes dessa técnica da cirurgia do Padre Cícero, havia uma técnica do tempo lá de Jesus Cristo, né? Da Idade Média, desse tempo, aí desse tempo para cá só veio evoluir com a intracapsular, que foi a que Padre Cícero foi feito nele, né? A técnica chamava reclinamento. Você entrava com a agulha e empurrava o cristalino para dentro do olho, tirava ele do meio, né? Aí voltava a ver, mas com muitas complicações, né? Você imagine o que poderia acontecer com isso, né? Estamos aqui com as amigas que são todas mulheres. Se tem algum homem assistindo a live, se manifeste. Estamos com a Marlene Almeida, Osana Ribeiro, Graciela Gonçalves, Sônia Araújo, Lucimar Silva, todos desejando bom dia pra gente. Bom dia para vocês também e família, né, de vocês, ouvintes e participantes. E
Participante, né? Ouvinte é da rádio, participante da live Dicas de Saúde, hoje com o Dr. Vitor Luna. Quem quiser, a Veridiana Siebra também. Bom dia, Veridiana. Quem quiser assistir esse programa em outro momento, pode, viu? Tem uma pessoa que você queria que eu estivesse ouvindo ou assistindo e está dormindo. Ou então está em outra cidade. Você liga para ela e manda colocar o aplicativo Rádiosnet ou outro aplicativo de rádio no celular e pega, viu? A Rádio Padre Cícero 24 horas por dia. Mas tem também a gravação do rádio. Nós temos um site, clubesintonia.com. É o do radialista Tony Santos. Tony Santos tem até um programa aqui na Rádio Padre Cícero, domingo à tarde, O Som do Brasil. E ele tem um site, o nome do site é clubesintonia.com, que ele deixa gravado em podcast 4 programas, Dicas de Saúde. Por exemplo, ele grava o de hoje, coloca e tira o mais antigo. Mas fica sempre 4 programas gravados. E tem também o próprio Facebook, a live, ela fica. Só se houver algum problema técnico, ela pode cair. Mas geralmente a live fica no Facebook para assistir. Temos também nossas redes sociais em YouTube. Nós temos o podcast Gastroclínica Vasconcelos e temos o podcast Dicas de Saúde, que também fica, mas aí só para ouvir em outro momento, né? Você quer repetir, ouvir de novo ou passar para alguém essa entrevista do Dr. Vitor Luna. Dr. Vitor Luna, você falou aí o caso do Padre Cícero, era bem idoso e fez a cirurgia e recuperou em parte a visão. Então, é mito que se a catarata avançou e a pessoa tem mais de 60, mais de 70, 80 anos, não é para fazer a cirurgia? Ainda se faz a cirurgia em qualquer idade? Faz cirurgia em qualquer idade, né? Então você tem que avaliar se a doença é só a catarata, né? Porque, como eu falei que a catarata pode gerar outras complicações, né? Aumentar a pressão, dar inflamações dentro do olho. Se a catarata é muito velha, muito madura e causou essas outras complicações, aí o olho pode não ser mais viável, né? Para ser operado. Mas geralmente, Périx, a catarata evolui de forma benigna, mesmo ficando praticamente cego, vendo vultos ou vendo só a luz, e você recupera a visão completamente quando faz a cirurgia. Maravilha. Outra dúvida, já que você tem uma formação excelente de clínico, né, até de infectologista, faça uma comparação cirurgia oftalmológica e as outras cirurgias todas, apendicite, retirada de vesícula, cesariana, etc. Porque no dito popular tem umas pessoas que acham que é exatamente igual e tem muito medo de fazer. E em outro lado tem o pessoal que acha que é laser, que não corta nada e que não tem perigo nenhum. Fale sobre o risco de uma cirurgia oftalmológica comparando com essas outras cirurgias. Pronto, a gente estava falando desde quando eu estava falando do Padre Cícero, falando desse caminho, né, da evolução da cirurgia. Então, no passado, você operava, deixava o paciente internado, né? A geração que antecedeu a minha geração, a Dr. Regis, o pai do Dr. Regis, Dr. Hugo Santana, Dr. Zé Livone, Dr. Livone, eles quando chegaram aqui, que passaram a fazer cirurgia de catarata, eles faziam cirurgia extracapsular ou intracapsular e o paciente ficava internado 7 dias, botando, trocando curativos, né? Cirurgia que dava vários pontos, e isso modificou, né? Então, da década de 80 para frente, surgiu uma técnica cirúrgica com microincisão, que foi a cirurgia de facoemulsificação. Então, você faz uma incisão hoje, Périx, com 2 milímetros ou até menos que 2 milímetros, e por ali se faz todo o procedimento, né? A anestesia, antigamente era com anestesia geral, depois veio as infiltrações peribubar, né? Injeções peribulares, e hoje se você faz cada vez menos anestésico peribubar, e pode ser feito a cirurgia apenas com anestesia tópica, com colírios, com a leve sedação, como você usa para fazer endoscopia ou até menos. E na clínica, não precisa ser em hospital. Precisa ser em hospital. E com essa evolução. Mas tem exames pré-operatórios também? Lógico, tem. Tem até porque se opera pessoas ansiosas, né? Pessoas que vão às vezes ter palpitações, taquicardia. Então, ou que tem alguma doença de base, coagulopatia. Então precisa de um parecer cardiológico, né? Precisa ter
com essa evolução passou a ser um procedimento de extrema segurança e que hoje, Périx, é de todos os procedimentos cirúrgicos o mais realizado, é a cirurgia da catarata. Tanto pela segurança, aí passou a se fazer de forma mais precoce. Eu disse que Patrícia se operou porque ficou cego e era assim. Hoje não é mais. Então, se o paciente tem uma visão que já não passa no teste de motorista e é porque pela catarata, ele já pode fazer a cirurgia e vai ter um resultado bom. E fazendo a cirurgia nessas fases precoces, a técnica se torna mais fácil, o cirurgião vai fazer uma cirurgia mais fácil também. Importante ser dito isso. Essa pessoa que ficou cega, está com a catarata madura, é uma catarata mais difícil de fazer, embora é feito com muita segurança e com a maioria dos pacientes se recuperam, né? Então é um procedimento muito gratificante, como eu estava falando, que você proporciona uma melhora da visão, né? E aí vem um ponto interessante, que é a cirurgia da catarata passou a ser uma cirurgia refrativa. Então a pessoa, além de tirar a catarata, pode tirar o grau, né? É uma outra nuance que veio dos exames pré-operatórios, onde se faz um cálculo para que se descubra qual é a lente ideal e que o implante e ele tenha uma recuperação da visão e fique independente de óculos para a maioria das atividades. Legal. Então é uma coisa legal. Muito bem, então chegando às primeiras perguntas, mas elas só vão ser respondidas depois do bloco, do intervalo, né, do bloco de apoio cultural. A Karina Brant, ela diz: bom dia, tanto amor que este médico tem à sua profissão. Então, não sei, eu acho que ela está se referindo ao doutor Vitor Luna. Top, parabéns então, doutor Vitor Luna. Tomara que seja os dois que ela esteja falando. Aí tem uma pergunta da Osana Ribeiro, nosso ouvinte bem assídua, e também outro ouvinte, Angelina. Eu vou fazer a pergunta da Angelina. Eu acho que não dá tempo ele responder, a gente vai primeiro para o bloco, né? Tem também um aviso aqui importante, é a festa que tem dentro da festa do Sagrado Coração de Jesus, que é a festa de Santa Cecília. Paróquia São Francisco da Chaga, Comunidade Santa Cecília, Rua Dom Pedro II, 1877. Como Santa Cecília, possamos suportar as dores do mundo com fé e amor em Cristo. Hoje, 18 horas, terça ladainha e novena, 19 horas, celebração eucarística, liturgia com a comunidade Santa Luzia, noitários, pastoral da acolhida e messe, messe. Pois a pergunta é essa. A ouvinte Angelita comenta que sua sobrinha obteve um problema de visão na pupila, onde o mesmo olho visualizava duas coisas ao mesmo tempo. Passou por uma cirurgia, agora o problema, infelizmente, voltou. Ela pede, por favor, para o Dr. Vitor comentar sobre o assunto, que a mesma está precisando muito, está decepcionada porque voltou, e ela ainda mais tem problemas emocionais, momentos difíceis. Mas vamos para o nosso bloco de apoio cultural. Depois, na volta, o Dr. Vitor Luna responde a Angelita. FM Padre Cis, dicas de saúde. Eu sou Péricles Vasconcelos, médico há 25 anos na frente de dicas de saúde. Estou aqui com Josian Berg. Assunto de hoje: cegueira, prevenir essa situação, prevenir a cegueira. O Dr. Vitor Luna Sampaio, médico oftalmologista, falou bastante sobre catarata, bastante não, né? Falou o suficiente sobre catarata, e vai falar sobre outras causas de perda de visão. A ouvinte Angelina, ela comenta que uma sobrinha estava vendo no olho duas imagens ao mesmo tempo, fez uma cirurgia e melhorou. Porém, o problema voltou. Ela está passando também momentos difíceis e quer saber a opinião do Dr. Vitor. Primeiro, porque voltou. Segundo, o que é que ela deve fazer? Como é o nome, Pérez? Angelita é a tia. Dona Angelita, sua sobrinha, problemas assim a gente chama de diplopia, né? Visão dupla. Elas podem ser binocular, né? Quando está com os dois olhos abertos, e monocular, como você falou, um problema da pupila, né? Então, quando a diplopia é monocular, é muito comum que o problema seja de pupila. Às vezes a pessoa tem, por alguma condição, existem umas atrofias da pupila,
múltiplas pupilas, viu, Péricles? A gente chama policoria, né? A pessoa por uma condição de ter atrofias. Existem algumas doenças que dão atrofias da íris e aí cria-se uma pupila diferente e a pessoa vai ter diplopia, ou às vezes até não tem a imagem dupla, mas tem ofuscamento, né? Porque entra luz por um outro orifício que não é o orifício da pupila. E pode, assim, em condições de ter inflamações intraoculares, aí gerar sinéquias, que vai modificar a forma da pupila. A pupila pode ficar desviada para cima ou para baixo. Eu não posso dizer muita coisa a respeito dessa sua sobrinha, dona Angelita, porque eu precisaria examiná-la para dizer alguma coisa a esse respeito. Mas se for só na pupila o problema, e pode ser que ela tenha outra doença associada, mas se for um problema só de pupila, às vezes é benigno, porque embora incomoda, é uma coisa que não vai trazer problemas sérios, né? Se a doença não está na retina, se não tem associação com outras anomalias da estrutura, da anatomia do olho. É importante que ela seja revista, né? Aqui no Cariri, eu estava dizendo a Pérez que historicamente o Cariri é um berço, é um celeiro de grandes oftalmologistas, e aqui os nossos colegas todos são excelentes médicos. A oftalmologia do Cariri não deixa a desejar a oftalmologia do mundo, viu, Pérez? É muito boa a oftalmologia daqui. Que coisa boa saber disso, né? O Seminário Diocesano de São José e a comunidade cratense realizará no dia 21 de novembro uma grande peregrinação, pedindo a Deus um maravilhoso inverno no ano de 2022, como precisamos, né? Pela intercessão do glorioso patriarca São José, que há 150 anos é patrono da Igreja Universal e há 400 anos padroeiro do Ceará. A concentração será às 5h30 da manhã no monumento da imagem Nossa Senhora de Fátima, no Crato. A peregrinação irá percorrer as ruas da cidade com destino à Igreja de São José do Crato, onde ocorrerá a Santa Missa e a bênção das sementes e objetos do trabalho dos camponeses. Contamos com a sua presença, bem como a presença dos trabalhadores e moradores das comunidades rurais. Pode ir de bicicleta, de moto, de cavalo, de carro. Leve o andor com o padroeiro da sua comunidade, faixas, cartazes de súplicas a Deus, como também suas ferramentas de trabalho e sementes que serão semeadas no campo para serem abençoadas por São José. Venha e participe desse momento de fé e esperança. Dicas de saúde, promovendo saúde para você viver melhor. Hoje, presença do médico oftalmologista Dr. Vitor Luna Sampaio. Ele é professor universitário da Estácio FMJ e na área de oftalmologia ele escolheu o tema de muita ênfase, né? Cegueira que pode ser evitada na maioria das vezes, cegueira que tem várias causas, e ele está falando uma por uma. Já falou de catarata, vai falar daqui a pouco de glaucoma também. Mas tem uma pergunta de um ouvinte, a Osana Ribeiro. Ela diz que uma amiga teve câncer na visão e perdeu um dos olhos por conta de um câncer. Ela quer saber por que é que existe câncer no olho. Assim como as outras áreas, né, do organismo, o câncer pode acometer o olho, né? E existem cânceres específicos para em determinadas idades, né? Na infância, e aí falando de cegueira, o assunto é esse, na pequena infância, né, o retinoblastoma é o câncer mais comum da pequena infância. Então imagine, de todos os cânceres que ocorrem nas criancinhas pequenas, o retinoblastoma é o câncer mais comum, e é uma doença que leva à cegueira, né? E que tem tratamento se for diagnosticado muito precoce, né? Então aquelas criancinhas que têm alterações pupilares, aquela pupila branca, bate uma fotografia, tem aquela imagem branca, né, que a gente chama de leucocoria. Então, às vezes é uma neoplasia, né? Pode ser outra coisa, mas é preciso se afastar essa possibilidade. E na vida adulta, aí existem os cânceres metastáticos. O mês passado, né, você fez aqui programa com a prevenção do câncer de mama, né? O câncer metastático da mama mais comum é paracoroide, que é uma estrutura do olho. Então,
é uma possibilidade. Tá vendo? E a gente, como médico clínico, pensava que era fígado, mas é essa, né? Não, primeiro é a outra mama. Parece que eu tô só. Uma dúvida que eu tenho, mas eu acho que primeiro é a outra mama, depois é a coroide. Entendi. Certo? Então, e aí existem outros tumores, né? Os tumores que são mais raros, né? Que é o melanoma da coroide. O melanoma é um câncer comum no idoso. E aí tem câncer dos anexos, né? Que está relativo ao sol, como as doenças da pele, o carcinoma basocelular, o carcinoma espinocelular, carcinoma sebáceo. Então são cânceres da pele e aí dos anexos, da pálpebra, né? Os cânceres da conjuntiva, da córnea, que são também muito pela exposição ao sol, e a gente mora numa região que tem muita exposição solar, é muito comum essas neoplasias na nossa região. É verdade. Doutor Vitor Luna Sampaio, e o glaucoma? Março é a Semana Mundial de Combate ao Glaucoma. É frequente, não é raro. As pessoas deveriam ir mais ao oftalmologista pelo menos uma vez por ano, porque tem tantas doenças e algumas com capacidade de prevenção para não chegar ao extremo, né? Que é a cegueira. Fale sobre o glaucoma. Glaucoma, o nome, né, da palavra glaucoma refere como se fosse olho branco. Porque na doença extrema, né, a córnea fica branca por conta de tanto sofrimento do olho, hipertensão ocular, termina causando essa modificação. Mas normalmente não é assim. Normalmente a doença é silenciosa, de fato. É uma doença que a gente só vai sentir, né? O paciente só sente, a pessoa só sente a doença na fase final da doença. Então aí onde entra a prevenção, né? A visita ao seu médico oftalmologista para fazer essa investigação, né? Se a pessoa tem ou não tem glaucoma, né? É uma doença que deve ser incluída na investigação compulsória, como do câncer da próstata, como da câncer da mama. E aí, anualmente, após os 40 anos de idade, as pessoas deviam fazer uma visita ao oftalmologista na intenção da prevenção de doenças de uma forma geral, mas principalmente pelo glaucoma. Se você tem sua saúde perfeita, não sente nada, não tem nada, você vai ao oftalmologista aos 40 anos anualmente, principalmente para avaliar a possibilidade de glaucoma, né? Porque se tem outras doenças, e aí a gente vai falar mais para frente, existem outras indicações da busca, da visita ao oftalmologista, né? Mas o glaucoma é uma doença muito frequente, e a frequência vai também, como a catarata, com a idade. Então, quanto mais idade, a idade sozinha é um fator de risco. Então, quanto mais idade, maior a chance de desenvolver a doença. Embora, quando a doença se desenvolve na idade já mais avançada, depois dos 80, a doença tende a ser mais benigna, a não ser quando ela é descoberta aos 80, mas já está numa fase avançada. Então ela não começou aos 80, né? Ela começou aos 70 ou aos 60 e só foi diagnosticada tardiamente. É o que infelizmente acontece. As pessoas não visitam o oftalmologista e quando buscam, como eu disse, porque estão sentindo sintomas, aí a doença já é grave. Então existe uma fase da doença ser indetectável, depois a doença ser detectável, mas assintomática, e depois ela passa a ser sintomática na fase final, onde a pessoa já perdeu a maior parte da estrutura da retina e do nervo óptico. Então é uma doença que precisa ser investigada com o nosso envelhecimento, como a gente faz as prevenções de uma forma geral. A visita ao oftalmologista em busca dessa possibilidade é muito importante. E a visita ao oftalmologista é a coisa mais importante, porque daí, se você não tem nenhum sinal de glaucoma, terminou ali, não precisa fazer nenhum exame para fazer. Dentro do consultório, com aquelas máquinas que tem dentro do consultório do oftalmologista, que o médico vai desconfiar ou não que a pessoa tem glaucoma. Se a doença está na cara porque já é avançada, o diagnóstico também é feito ali. Se a doença é inicial, aí o médico pode ter alguma dúvida
e precisar fazer um exame complementar para confirmar a hipótese diagnóstica. E aí vai um segmento, né? Imagine que esteja ouvindo aqui várias pessoas que por um acaso estejam no glaucoma, porque é uma doença comum. É uma doença que a prevalência da doença na população é em torno de 1% apenas, mas na população geral. Gente demais. Tá entendendo? Então, assim, quando você vai para uma população de 40 anos para frente, essa prevalência já aumenta, né? Então, de 40 aos 60 anos a prevalência é de 2%, acima de 60 anos a prevalência já aumenta para mais que 5%. Então, assim, é uma doença que, e com o envelhecimento, né, a gente está cada vez vivendo mais. Então, é uma doença que tem se tornado um problema de saúde pública, porque é uma doença que a prevalência tem aumentado bastante, né? E é uma doença que tem prevenção assim que eu falo de evolução, né? É feito o diagnóstico, mas prevenção da cegueira. Ter glaucoma, no passado, quando não se tinha muito tratamento, se você vivesse muito, ia ficar cego. Então, o glaucoma é uma doença onde a gente pode escolher. Eu vou me cuidar e vou andar por esse caminho de luz aqui, não vou ficar cego, né? Então, você pode fazer seu tratamento, seu acompanhamento, aí vai entrar num estadiamento para saber se o seu glaucoma é leve, moderado ou severo, e junto com o seu médico receber as orientações de saber qual a estratégia de segmento, né? De colocar você dentro de uma estratégia, aquela pessoa vai fazer tais exames para avaliar se está havendo progressão ou não, né? Então é uma doença que é muito importante. Quando a gente fala de glaucoma, é um nome genérico, e aí na nossa região, no ocidente, nessa parte ocidental do mundo, o glaucoma primário de ângulo aberto é o glaucoma mais comum, né? Mas existem outros tipos de glaucoma. O glaucoma primário de ângulo fechado, glaucomas secundários a drogas, glaucoma pigmentar, glaucoma secundário a catarata, como a gente falou há pouco, glaucoma secundário a trauma, acidentes, né? Glaucomas congênitos, existem criancinhas que já nascem com glaucoma, né? Que é o glaucoma congênito, pode ser congênito, o bebezinho já nasce na maternidade com a doença. O glaucoma pode ser infantil ou pode ser juvenil. Todos esses são congênitos, dependendo da fase onde a doença vai se manifestar. Mas é um assunto que demanda de muito... tem muita coisa nessa seara do glaucoma que e o glaucoma na oftalmologia é uma subespecialidade, é a minha praia, viu, Pérez? Eu sou especialista em glaucoma. Então é uma área da oftalmologia, inclusive muito específica, né? O glaucoma é uma coisa, o glaucoma primário de ângulo aberto é uma doença ocular, né? O paciente com glaucoma primário de ângulo aberto, existem doenças associadas, por exemplo, é mais comum diabetes, hipertensos serem glaucomatosos, mas não existe uma relação causa e efeito. Há algumas dúvidas ainda na fisiopatologia, né? No mecanismo que a doença, por que existe essa doença, né? Então é uma doença que tem uma carga genética, né? Existem já marcadores, genes bem conhecidos, né? Que marcam que aquela pessoa terá glaucoma, mas existem casos que não tem essa marcação genética, né? E que a etiologia da doença não se é muito clara. Existe uma associação bem importante com o aumento da pressão ocular. Então, no passado, até isso modificou, porque no passado, glaucoma era uma doença quando você tinha pressão do olho acima que 20, já dizia que tinha glaucoma, né? E hoje a pressão ocular, ela é apenas um fator de risco, né? Então, tem pessoas com pressões altas que não têm glaucoma e tem pessoas com pressões baixas que têm glaucoma, mas é mais comum ter pressão alta, né? Só que a pressão do olho, ela varia muito. Então, às vezes a pressão está dentro da faixa da normalidade na hora do exame, e em outra hora que não foi examinado, em casa, a pessoa dormindo, a pressão do olho sobe, né? É feita a pressão arterial, né? Vai no doutor,
pressão arterial está toda a vida 12/8, 12/7, mas aí ele está fazendo picos pressóricos noutra hora, né? E aí precisa de uma investigação disso, né? E existem métodos de fazer análises de pressão em horários diferentes, testes provocativos para a gente avaliar se aquela pressão sobe. E o que é mais importante, né, para se fazer o diagnóstico, que o glaucoma é uma doença onde se observa a alteração da estrutura da retina, lá das células ganglionares, é o primeiro neurônio da via óptica, aí altera a fibra do neurônio, tem uma fibrazinha, né, que é uma célula nervosa, e aí essa camada de fibra fica alterada e consequentemente vai alterar o nervo, que é o conjunto dessas fibras nervosas, e aí termina na repercussão funcional, que são as alterações de visão, né, do campo visual e da visão de uma forma geral, né? Então é um processo também lento na maioria dos casos e que precisa ser visto, né? E o oftalmologista, o médico, tem que prestar atenção nisso em toda pessoa que senta na cadeira do oftalmologista. Entendi. Chegando perguntas para o Dr. Vitor Luna. Antes vem o pessoal que participa, né, da live, a Marta Santos, o João Borges, a Rosalice, nossos amigos. João Borges, ex-vereador, né? Uhum. Eles dizem que são pacientes do Dr. Vitor Luna, é um excelente oftalmologista. Agradecemos as orientações que vêm a nos despertar a cuidar da nossa visão. Ele disse que já esteve no prédio novo, viu? Parabéns pelo empreendimento. Obrigado, João. Prazer, rapaz. João e Rosinha. Bom dia. A pessoa diz: bom dia, o programa está excelente. Gostaria de saber se blefarite, inflamação na pálpebra, né? Se tem cura. Blefarite é uma doença chata, viu? Quem é que pergunta? Não colocou o nome. É uma doença chata, mas é uma doença que não causa sérias repercussões, mas é uma doença que incomoda, né? A queixa principal da blefarite é coceira dos olhos, né? Coceira, remela, aquela secreçãozinha que fica presa nos cílios, descamação como a caspa na borda dos cílios, isso é que chama de blefarite. E aí a blefarite, ela pode ser alérgica, ela pode ser infecciosa, né? E pode ser seborreica, pelo aumento da produção de gordura da pele. E tem tratamento, né? Então, a seborreia, a alergia e a infecção, quando é infecciosa, tem cura, né? Nas outras causas, você tem que controlar a alergia e controlar a produção de gordura, né? E aí existem predisposições, né? Pessoas que têm a predisposição a ter essa pele mais gordurosa, e aí precisa tratar isso. E aí tanto o oftalmologista como o dermatologista ajudam, é uma interação às vezes, que às vezes a pessoa tem aquela rosácea, né? Que é aquela pele bem oleosa, aquele nariz avermelhado, né? Aquela dermatite seborreica na face. Então é muito comum a necessidade que o oftalmologista entre com o dermatologista para fazer um tratamento sistêmico, né, disso. Mas a blefarite é uma doença oftalmológica, então é no consultório que tem que conversar e tem que, às vezes, viu, Pérez, eu digo muito aos clientes que se o paciente não tiver muito entendimento, e eu guardo muito essa parte de explicar ao paciente isso, porque ele termina rodando os colegas oftalmologistas da cidade toda, porque eu passo um remédio, não fica bom, eu vai para outro, passo outro, não fica. Então a gente faz testes terapêuticos, eu passo um determinado tratamento e quero saber se ficou bom, e se não ficou bom eu tenho que modificar o tratamento, né? O tratamento não é igual para todas as pessoas, então a gente faz essas coisas até chegar num momento onde aquela doença passa a incomodar menos, né? Então é muito importante que o paciente entenda isso e tenha esse bom relacionamento com o médico tenha esse cuidado de rever o paciente, marcar as revisões para se fazer essas avaliações. Mas é uma doença que tem tratamento e tem cura também, pode dizer que tem cura, né? Exatamente, o que o Dr. Vitor Luna falou agora, eu falo muito aqui na rádio, talvez eu não tenha falado nos últimos meses, mas vocês lembram, né? Eu sempre falo que não existe duas pessoas iguais.
Não existe duas pessoas com a mesma doença igual. Uma doença se manifesta, mesmo que ela tenha o mesmo nome, diferente de pessoa para pessoa, e mesmo que o médico escolhe o remédio que ele acha que é o melhor, seja um colírio, seja um comprimido, não quer dizer que vai ficar boa, não. São poucas as doenças que têm cura. Grande parte das doenças tem controle. E o médico, você tem que dar a oportunidade a ele de ajustar o tratamento, voltar, revisão, retorno, para ele ajustar a dosagem, modificar alguma coisa, adaptar aos novos sintomas, enfim. Não se passa remédio por telefone, não se passa remédio por televisão, não se passa remédio por rádio, e nem a vizinha sabe o remédio que você tem que tomar, e nem seu parente. Não, medicina é bem complexa para arriscar a vida tomando remédio sem prescrição de um profissional, né, habilitado. Pois é, e termina que, como você falou, arriscar, né, a saúde, a quantidade de doenças induzidas por remédios, né, remédios mal indicados, automedicação, né, pessoas que tomam os remédios por conta própria ou pela indicação de uma pessoa que não é médica. Então é muito importante esse assunto, né, Pérez? A gente está falando de glaucoma, existe glaucoma secundário a remédio. Olha aí. Então é uma coisa que precisa de ter essas orientações muito bem feitas, né? Muito bem feitas. A diferença de remédio para veneno é só a dose. O nome de farmácia é drogaria, remédio é droga. Se for prescrito por quem entende, estudou, sabe passar, mas se não for assim, pode ser veneno, é tóxico, pode matar. E quando eu digo que é tóxico, até as chás e o chá da vovó pode ser tóxico e pode matar. Eu sou médico de fígado e como eu vejo gente com icterícia todo amarelo por causa de um chá, de uma raizada. Diversos chás. Outra pergunta é a da Maria José. Doutor Vitor, gostaria de saber se os pacientes que já fizeram uma cirurgia refrativa, né? Refrativa, precisam refazer a cirurgia com o passar dos anos? Ela mandou um abraço para todos, para você também, Maria José. Oi, Maria José. A cirurgia refrativa tem várias formas de ser feita, certo? Quando é feito na juventude, uma pessoa com acima de 25 anos, de 25 aos 35, 40 anos de idade, geralmente é feito a cirurgia na córnea, com laser, né, excimer laser. Então é uma cirurgia que ela é feita geralmente uma vez. É possível fazer um retoque do procedimento se ficou um grau residual, mas isso é feito logo depois do primeiro procedimento, né? Mas ficar fazendo, ajustando a cirurgia à medida que vai aparecendo algum grau, não é uma coisa muito prudente que seja feita, né? Imagine que a gente vai modificando, né? Então, nós nunca paramos de mudar. E aí, quem é que deve fazer cirurgia refrativa? É quem tem graus mais altos, né? Pessoas que dependem dos óculos para a maioria das coisas. Então, essa pessoa vai e fez a cirurgia aos 30 anos. Ficou com um grau bem perto do grau zero, né? Da necessidade nenhuma de usar óculos. Envelheceu e surgiu um pouco de grau. Ela tem que fazer outra cirurgia para isso? Eu, sendo essa pessoa, não faria, tá certo? Então, é importante que a pessoa entenda que pequenas coisas ela tem que se lembrar do tempo que ela era completamente dependente dos óculos, né? Ela poderá precisar de óculos de novo. E eu faço um parêntese aqui, né? Assim, um pouco... às vezes eu digo isso e me arrependo, mas eu vou dizer aqui na rádio, viu, Pérez? Eu acho que o óculos nunca vai deixar de existir. Tá entendendo? Porque é uma condição super prática de você botar e tirar o óculos ali com muita facilidade. Mas eu digo isso porque provavelmente vai parar de existir, vai inventar outra coisa assim, mas é muito prático. Vai demorar, óculos, né? Eu acho que vai sempre ter um óculos de sol. Às vezes a pessoa fica até mais bonita, né, com óculos. Então, assim, o óculos ele é uma coisa que eu acho que vai sempre ter. E assim, a gente, como eu estava falando em catarata agora há pouco, que a catarata também é uma cirurgia refrativa, você tem como operar a catarata e corrigir o grau da pessoa. Sua pergunta, dona Maria José, sobre cirurgia refrativa, foi bom que a gente voltou a esse assunto que ficou faltando isso de dizer. Eu sempre que opero uma pessoa, não digo que não vou passar óculos depois.
Eu digo que existe uma lente que pode colocar dentro do olho dessa pessoa para que ela consiga ter uma certa autonomia para muita coisa. Aí eu pergunto o que é que ela gosta mais de fazer. Ela gosta mais de costurar ou é uma pessoa que dirige o dia todo? Então essa que dirige o dia todo precisa da visão boa para longe, e o que gosta de costurar precisa da visão boa para perto. Então às vezes você tem como melhorar a visão de perto ou melhorar a visão de longe, mas para que ela veja 100% de longe e perto, vai ter um pouquinho de óculos, tá certo? Um pouquinho de grau. Então são condições que eu sugiro que essa pessoa que quer fazer uma nova cirurgia use o óculos, né? Se ela está independente para algumas atividades, volta a usar o óculos para outras, né? É verdade, é o Dr. Vitor Luna Sampaio. Daqui a pouco ele responde mais algumas dúvidas. Mas vamos para o nosso novo bloco de apoio cultural, Josenberg. Atenção, amigo e amiga da FM Padre Cícero, faça sua contribuição nesse mês de novembro e participe do sorteio de um lindo quadro do Sagrado Coração de Jesus. É isso mesmo. Fazendo sua doação financeira até o dia 30 deste mês, você vai participar do sorteio de um lindo quadro do Sagrado Coração de Jesus. Acontecerá no dia 1º, sorteio, 1º de dezembro, 11h30 da manhã, no programa Mais Amigos com Gerlândio Ângelo. Mais informações, ligue para o número do Clube de Amigos, 3512-5824, 3512-5824. Apoio cultural, Jéssica Decor. Tudo para deixar o seu ambiente mais lindo, aconchegante, cheio de personalidade. Condições especiais de pagamento com parcelamento em até 6 vezes no cartão. Siga no Instagram, @Jéssica Decor. É na Avenida Carlos Cruz, 1704, bairro Franciscanos, aqui no Juazeiro. Contato do WhatsApp 997260144, 997260144. Jéssica Decor, um novo conceito em decoração. Clube de Amigos da FM Padre Cícero, juntos somos mais amigos. E o coronavírus, hein? Diminuindo no Brasil e aumentando na Europa. Eita, negócio danado. Daqui a pouco eu já tô vendo as manchetes, diminuindo na Europa e aumentando na África. É um negócio complicado, viu? A Europa tá vivendo a terceira onda, que graças a Deus a gente não teve no Brasil, mas ninguém sabe o dia de amanhã. Diminuiu muito, graças a Deus, aqui no Juazeiro mesmo. Essa semana teve só um registro de morte, semana passada também só um registro de morte em juazeirenses, já totalizando 652 mortes. Em número de casos novos, é uma média de 10 casos novos dia. Semana passada também, mesma média, 10 casos novos dia. O que melhorou bastante foi o número de casos, porque semana passada tinha 10 internados, aliás, uma média de 6, 10 um dia só, uma média de 6, e 42 em isolamento domiciliar. Ontem, 5 internados e 13 em isolamento domiciliar, quer dizer, uma diminuição de 65%. Que bom. No Brasil todo há uma diminuição que também a gente fica muito esperançoso. As vacinas avançam. O Brasil tem uma média de 262 casos morte dia, com 11.300 média de casos novos por dia, diminuindo, e em compensação, ou por isso, talvez por outros fatores, mas a gente coloca mais por isso, as vacinas. Ontem mesmo, 1.239 aplicações de vacina, já temos 125 milhões de brasileiros que têm totalmente a imunização, 2 doses, né? Ou aquela dose que é única. Mais de 58% da população brasileira recebeu a imunização que é considerada completa. Ninguém sabe o dia de amanhã, né? Como infectologista, você sabe que vacina é uma grande esperança, maravilha, mas não é 100%, não é isso? É isso, a vacinação é super importante.
orientar, e agora vem a terceira dose, né? Porque então vamos vacinar a população, é importantíssimo, né? A gente não quer voltar àqueles períodos aí que estava todo mundo confinado em casa, o comércio fechado. Vamos continuar vacinando e orientando as pessoas a se vacinarem, né? Já tomou a terceira? Eu já tomei ainda, eu estou esperando ser chamado. Eu tomei que a outra faculdade lá de Barra, a gente pega mais pesado, sabe? A gente faz de tudo lá, até emergência. O ambulatório de lá é diferente da Estácio, né? Uns atendimentos mais complexos. E tem também a semiologia, que a gente também dá aula e vai pro hospital, né? Aí eu já tomei a terceira dose. Ao menos uma dose, 156 milhões de brasileiros, mais de 73% da população. Isso é muito bom, esse avanço, mas não vamos descuidar, que é como o doutor Vitor está dizendo, a vacina não é 100%, os cuidados continuam para não ter uma terceira onda. Agora tem umas perguntas, não é, Josenberg? Em forma de áudio. Vamos ouvir a primeira indagação ao doutor Vitor por áudio. Bom dia, doutor Pérez. Bom dia, doutor. Doutor, a minha pergunta é para o doutor oftalmologista. Doutor, o ano passado, dia 4 de novembro, eu fiz cirurgia de catarata, só de um olho. Tem horas que fica assim como uma pasta no meu olho e tem dia que tá doendo. Isso é normal, doutor? Ou eu tenho que voltar ao médico de novo? Bom dia. Essa queixa da senhora, né, é uma queixa bem genérica, onde pessoas até que nem se operaram têm queixas como essa, às vezes porque o olho está seco, né? Hoje amanheceu chovendo, mas há uns 10 dias atrás o clima estava muito seco, árido, então o olho seco é causa de ardência, de dor no olho, e o olho operado, viu, também fica mais sensível um pouco por um tempo. Sem dúvida é motivo da senhora voltar no seu médico, né? Tá com uma queixa oftalmológica, deve voltar para ser reavaliada, sem dúvida nenhuma. Mas não deve ser da sua cirurgia, não. Vamos para mais um áudio, Josenberg. Vitor, eu gostaria de fazer uma pergunta e queria pedir para vocês não falarem meu nome no ar. Eu tenho retinose pigmentar, eu fiz cirurgia de catarata em um olho e no outro eu tenho aquele buraquinho no ocular. Eu tomo aquela vitamina Loves, né? Eu sei que quem tem retinose pigmentar é uma doença que, com o passar do tempo, dos dias, você vai perdendo a visão até perder completamente, né? Ficar cego. Eu sei que o destino é esse. Eu tenho alguns tios que já estão nessa condição. Mas a minha pergunta é, na opinião do senhor, tem alguma outra medicação que eu possa tomar para a visão? Eu tomo Loves. Você acha que tem alguma outra medicação que eu possa tomar? Alguma coisa que eu possa fazer para pelo menos, assim, adiar essa condição de perder a visão completamente? Obrigada. Bom dia. Bom dia. A retinose pigmentar, como você parece que está bem informada, né, é uma doença genética progressiva, mas que em alguns casos a doença não vai até a cegueira completa, né? Então, às vezes a doença estabiliza num determinado grau e não se sabe justificar por que não ela evolui até a cegueira total, né? Infelizmente não existe um remédio que seja útil no tratamento da retinose pigmentar. Existe muito estudo nessa área e, assim, pela sua voz parece que você é bastante jovem, então eu acho que você tem uma condição de se beneficiar ainda com o que virá aqui para frente, né? Então é uma doença bastante estudada, tem linhas de estudo e pesquisa em retinose pigmentar no mundo inteiro, é uma doença que não escolhe a classe social, né? Então, quando a doença acontece lá nos Estados Unidos, na Europa, eles estudam muito isso, e os outros centros, o Brasil também já é um grande centro de estudo de várias doenças, e aqui no Brasil existe um centro grande que estuda especificamente a retinose pigmentar. Mas de forma prática, ainda não existe algum tratamento para que
seja feito, prescrito, né, esse remédio, essa vitamina que você toma tem a finalidade de evitar a degeneração macular, né? Então é uma coisa que não tem a ver com a retinose pigmentar, mas não faz mal nenhum que você continue tomando. Muito bem, a degeneração macular também leva à cegueira, né? Mas só por essa condição da paciente ou por outros problemas? Não, a degeneração macular é uma doença isolada, né? Que ocorre geralmente acima dos 70 anos de idade. Aí essa vitamina que tem uma proteína, luteína e zeaxantina, elas de certa forma, existem uns estudos que quem usa esse medicamento tem menos chance de desenvolver a retinose, a degeneração macular relacionada à idade. Mas a retinose pigmentar é uma doença que acontece às vezes até na juventude, né? E que é progressiva e termina com a perda da visão na maioria das pessoas. Mas existe um grupo de pessoas com retinose pigmentar que não evolui para a cegueira. Ainda bem, graças. Vamos para mais um áudio? Bom dia, me chamo Zeuda, tenho 60 anos. No último exame de vista que eu fiz, a doutora falou que eu estou com excesso de pele sobre o olho, no olho, e que isso pesa e que prejudica a minha visão. Eu gostaria de saber se vocês fazem esse tipo de cirurgia e quanto custa. E se é verdade isso, se prejudica a minha visão. Pesar eu sei que pesa, mas eu quero saber se prejudica, se vocês fazem a cirurgia e o custo. Obrigada. Bom dia. Essa doença, esse excesso de pele, chama-se dermatocálase. Então é um excesso de pele da parte superior das pálpebras, né? E a pálpebra é muito importante que ela funcione bem, porque ela a gente chama bomba palpebral, é a distribuição de lágrima na superfície do olho, é a pálpebra quem faz isso. E às vezes essas modificações da idade que ocorrem na pálpebra pode, de certa forma, alterar a função do piscar os olhos e termina que dá esses sintomas, né? A cirurgia é feita aqui na nossa região, várias clínicas fazem, a nossa clínica também faz. E eu não sei, sinceramente, assim, não sei te dizer quanto custa isso, mas é uma coisa acessível, não é nada fora do normal. Quem atende isso lá na nossa clínica, ela mesma, a doutora Maria Angélica. Ela é quem é especialista em plástica e faz A paciente está dizendo que o olho está ficando azulado, essa mesma paciente. Sim, entendi. Então, assim, se o olho está ficando azulado, também você tem essa queixa de que o olho está ficando azulado. Isso é uma queixa comum. Na realidade, não é o olho que fica azul, né? Que fica a córnea na região periférica, vai mudando de cor, que a gente chama de arco senil ou halo senil. Ela fica acinzentada e aí dá a impressão que o olho vai ficando azulado, mas não é a íris que está ficando mudando de cor, né? Quem dá a cor dos olhos é a íris. Existem até doenças que dão alteração da íris, heterocromia da íris, mas o que é mais comum do olho ficar azulado é pela mudança da cor da córnea, que vai ficando acinzentada e dá a impressão de o olho ficar azulado. Tem mais um áudio, né, Josenberg? Bom dia, doutor Péricles, doutor Ivo. Gostaria de saber do doutor Ivo, se na criança, você levando a criança no oftalmologista, só no exame de vista, tem como ele saber mais ou menos se a criança tem câncer na vista ou precisa fazer outro exame mais, assim, outro tipo de exame? Um bom dia, sou a Maria Natal aqui do Vitor, responda. Bom dia. No exame oftalmológico, já com o médico tem condição sim, na consulta, de saber se a criança tem ou não tem qualquer doença, né? Ou entre elas o câncer. Então, se sua criança foi ao médico oftalmologista e o médico disse que ela está normal, provavelmente ele está normal, né? Então é muito elucidativa a consulta, né? A consulta é o começo, o meio e o fim de todas as coisas que a gente faz na nossa prática médica, né?
E é lá onde você vai tirar essa dúvida. O médico, se ele tiver dúvida, ele pode precisar de um exame, mas geralmente no exame da sala do consultório de oftalmologista ele já lhe diz muita coisa, e é possível que ele afaste ou confirme um diagnóstico como esse. Dr. Vitor Luna Sampaio, falando de cegueira, prevenção de cegueira e outras patologias, outros problemas na visão. Doutor Vitor, uma das coisas que infelizmente pode também levar à cegueira é o diabetes. O diabetes é uma doença muito prevalente, muito comum, muito frequente, muita gente tem. Todo diabético pode levar à cegueira, porque a gente sabe que todo diabetes afeta os olhos, né? Mas o diabético tratado, ele pode prevenir essa evolução até cegueira? Sim, Pérez, a resposta é essa. Diabetes, como você falou, é uma doença de alta prevalência, né? Mas acho que acima dos 40, 7% da população é diabética. Imagine, né? Gente mais. Como é muita gente. Então, de cada 100 pessoas tem 7 diabéticos. E o problema da glicemia está 110, 120, 140. Quem está com a glicemia de 140 geralmente não está sentindo nada, né? Então é uma doença pouco sintomática quando você está na fase inicial da doença, né? É uma doença crônica, ou seja, é uma doença que vai acompanhar a pessoa pela vida inteira, e é esse acompanhamento pela vida inteira e o paciente sendo tratado de forma não desejada, não correta, é que vai levar às complicações crônicas do diabetes, né? Que aí entre elas está a retinopatia diabética, mas aí você tem a nefropatia diabética, a neuropatia diabética, a cardiopatia diabética, o diabetes, eu digo, é uma doença sistêmica, né? Uma doença metabólica onde envolve o comprometimento de múltiplos órgãos, né? E esses órgãos-alvo, né, como a retina, que tem um sistema vascular bem específico, né? Assim, a microvascularização é onde ocorrem as primeiras alterações da doença crônica do diabetes, é na microvascularização. Então a retina é super sensível a essas mudanças da microcirculação, e aí termina que vai haver as complicações, né? A formação de pequenos aneurismas na retina que terminam com hemorragias e vai modificando a estrutura, a anatomia da retina, que é tecido nervoso, né? Imagine que esse tecido vai receber a imagem da luz que vai entrar no olho e transformar aquilo em estímulo químico e levar essas informações pelo nervo óptico até a zona cerebral da visão, e a complexidade disso tudo. Então precisa de uma retina bem anatomicamente perfeita, sem as alterações que o diabetes promove, edema da retina, hemorragias na retina, que vão terminar causando complicações cada vez mais importantes. A retinopatia diabética é uma doença progressiva. Você tendo a retinopatia diabética leve, se você não cuidar, essa doença vai passar a ser moderada, depois passa a ser severa, e a doença severa geralmente já tem repercussões de visão bem importantes, às vezes sequelas irreversíveis, mas sempre tem tratamento em todas as etapas. E assim, o tratamento mais importante em todas as etapas é cuidar do diabetes. Então essa condição do tratamento ocular tem que estar atrelado junto com o endocrinologista, com o clínico que está acompanhando essa pessoa diabética, para que controle bem a doença e aí evite a progressão nesses órgãos-alvos. E a gente está falando da retina, né, da retinopatia diabética. Mas existe o tratamento do olho, né, com o uso de laser, com o uso de medicações que são colocadas dentro do olho, cirurgias. Então, a retinopatia diabética é um tema muito importante que a gente não podia deixar de abordar hoje, falando de prevenção à cegueira, que cuidar do diabetes, e aí eu acho que vale a pena sempre a gente falar disso, né? Cuidar do diabetes tem um tripé muito importante, que é
mudança do comportamento, fazer exercício físico, orientação sobre essas atividades físicas que a pessoa pode exercer, executar, fazer a dieta e também precisa. E a medicação, onde o médico orquestra toda essa condição do exercício com um nutricionista, com a prescrição de medicações e a indicação do endocrinologista ou do clínico que está acompanhando da necessidade de fazer pontualmente as consultas com o oftalmologista para avaliar se existe retinopatia diabética, se já existir complicações com alterações da função renal, às vezes precisar de uma opinião de um nefrologista, opinião de um cirurgião vascular. Então é uma doença que envolve as demais especialidades da medicina, e a gente falando de retinopatia diabética, o oftalmologista entra como um suporte muito importante, né, na condição da saúde do paciente diabético. E a retinopatia diabética tem sempre um programa, né, nas sociedades de oftalmologia, Conselho Brasileiro de Oftalmologia, sociedades locais, para que haja sempre um estímulo aos pacientes diabéticos a procurarem a tratar bem, né, a cuidar bem da sua doença de base para evitar as complicações. O doutor Vitor Luna, e tem aqui mais uma manifestação. A ouvinte Lúcia, ela relata que sofria com muitos problemas na visão, passou por várias cirurgias e o problema continuava, então indicaram o doutor Vitor Luna, que veio a resolver todo o problema, mudando assim a sua vida. Ela agradece ao doutor Vitor que solucionou todo o problema e a vida dela mudou. A mesma agradece. Gratidão, gratidão e gratidão, doutor Vitor. Que bom, que coisa boa. Eu fico mais feliz ainda escutando isso. Eu quero agradecer primeiro ao João Semberg e o nosso convidado de hoje, Dr. Vitor Luna. Muito obrigado por ter vindo nos dar tantas informações importantes. Os ouvintes da FM Padre Cícero agradecem, eu agradeço por eles. Dr. Vitor, muito obrigado. Eu quero agradecer também a João Semberg aqui, um rapaz super simpático, João Semberg. Tamo junto, viu? Vamos conversar. E ao Dr. Péricles com um programa tão importante, né, que prestando serviço no dia de domingo, mas é muito bom, né, Péricles, se você fazer o que gosta, né, trabalhar aqui, você deve ser muito satisfatório. Ótimo. Numa FM que tem esse perfil de serviço, né, de Dom Bosco, né, é uma obra salesiana. Isso aí, é muito, muito bom. Parabéns pelo seu programa. De uma valia gigantesca, né? Você se soma com um programa que já tem 25 anos, a prestação de serviço que é em medicina, né? Como bom médico que você é, e ainda mais prestando esse serviço, elevando ainda mais, né? A nossa tradição de Cariri, de boa medicina, de ser um polo de saúde na região, no Nordeste, né? Essa foi a escolha que nós escolhemos, NOANI, né? Núcleo de Oftalmologia Avançada do Nordeste, que aqui o Cariri é o centro, né? Centro geográfico do Nordeste, centro político do Nordeste. Nós aqui, com frequência, atendemos pessoas desses estados que nos circundam aqui, né? E o seu programa, sem dúvida, a FM tem uma penetração muito grande por muitos lugares. E parabéns, obrigado pelo convite, é um prazer, estou sempre à disposição. Ótimo, contarei com você outras vezes, com certeza. Vocês vão ficar agora com a missa, vai ser transmitida aqui na FM Padre Cícero e toda a programação da FM Padre Cícero. E próximo domingo, se Deus permitir, estaremos aqui com mais um programa Dica de Saúde, Novembro Azul, prevenção de câncer de próstata, ou pelo menos descobrir cedo o câncer de próstata para aumentar a chance de cura, com o Dr. Edgar Ferreira, próximo domingo, se Deus quiser. Um abraço para todos.